CBN Startups. Já estou com o Vitor Alves, o presidente do Conselho da Associação de Inovação e Tecnologia Açaí Valley, que está aqui no estúdio, e ele trouxe para conversar com a gente hoje dentro aqui do nosso quadro CBN Startups, o professor José Augusto Lacerda Fernandes, que é coordenador do Ateliê de Negócios Transformadores da Amazônia e do time Enactus da Universidade Federal do Pará, tricampeão brasileiro de empreendedorismo e inovação social e semifinalistas da etapa mundial. Vitor, bom dia para você, meu amigo. Bom dia, Ronaldo. Obrigado, cara. Bom dia, Augusto. Obrigado por ter vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês batendo esse papo. Maravilha. Eu já começo a te perguntar o seguinte, professor. A vitória no ENEB 2025 foi histórica para o Norte. Qual a diferença, qual o diferencial estratégico, melhor dizendo, do time Enactus da UFPA para ser tricampeão dessa competição? Bem, foi realmente histórico porque foi dentro de casa, né? Havia um desejo muito grande de fazer bonito, perto daqueles que sempre nos apoiaram, sejam colegas da própria Universidade Federal do Pará, né, colegas pesquisadores, técnicos, gestores da instituição, que sempre torceram muito pela gente, seja também pelos familiares, né, que sempre, quando a competição era fora do estado, ficavam daqui emanando aí energias positivas para todos nós. Então, havia um compromisso muito grande de fazer bonito dentro de casa, ainda mais vindo de 3 competições, sendo vice-campeão nacional. Então, também havia, de certo modo, já uma barreira aí, psicológica já, né, de morrer na beira, né, a ser quebrada. O último título nosso tinha sido em 2020. Então, foi uma oportunidade muito interessante de também reafirmar o que a gente faz, demonstrar um pouco mais do nosso trabalho para parceiros locais. A gente tem esse trabalho há 10 anos, é um trabalho muito consistente. Eu acho que os prêmios, os resultados em termos de competição, eles apenas reafirmam a consistência diária de um trabalho que é realmente genuíno, um trabalho que é engajado com as comunidades locais, um trabalho que é realmente voltado para a geração de impacto positivo lá na ponta. Eu acho que hoje, no nosso ecossistema de empreendedorismo e inovação, a gente tem muitas narrativas se estabelecendo. Essas narrativas são muito bonitas, são muito encantadoras, mas falta ainda um compromisso muito verdadeiro de gerar impacto para quem mais precisa, né? De fazer com que as soluções cheguem aos territórios, cheguem até as comunidades locais e não cheguem de modo assistencialistas, sejam co-criadas junto com essas comunidades, que é algo que a gente tem como uma prática, né, umbilical, a gente fala. Então, foi uma alegria muito grande a gente conseguir essa premiação dentro de casa, porque a gente pôde mostrar para vários parceiros de longa data, né, muitos deles, o que a gente realmente faz. Porque muitos deles nos apoiavam muito mais na confiança, muito mais pela legitimidade que essas premiações ofertam, do que pelo conhecimento verdadeiro do que a gente faz. Então, eles estiveram lá no hangar no dia da final, tiveram na UFPA nas rodadas de abertura e semifinal e puderam conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Então, representou para a gente, eu acho que muito mais do que mais um título, eu acho que um momento muito interessante de aproximação com outros atores do ecossistema local. E o Biolume trabalha com biocombustível e energia limpa. Qual é a ambição de escalabilidade desse projeto? Ele será apenas um negócio social local ou há um plano para transformá-lo em uma startup de impacto nacional ou global? Antes disso, eu acho que é legal tentar explicar um pouco, né, o que é o Biolume. Perfeitamente, perfeitamente. Exatamente, porque assim, eu sei que é famoso já, né, a galera já conhece, mas aqui eu acho que é uma audiência diferente. E eu mesmo estou curioso assim, para saber os detalhes do projeto, que é o projeto campeão nesse caso, né? O projeto campeão que levou o título de tricampeão e ainda foi semifinalista no Internacional, em Bangkok, né? Explica um pouquinho para a gente assim, como é que foi o projeto e qual foi a trajetória dele. Só um pequeno detalhe, a gente apresenta tudo que a gente faz ao longo do ciclo, durante essa competição. Como uma organização nascida nos Estados Unidos e que completou 50 anos, a Enactus, né, no mundo, está presente em 30 países, o calendário acaba sendo o calendário internacional, de julho a julho. Então, a gente apresenta tudo que a gente faz de julho de um ano até julho do outro. E, ao longo desse ciclo, a gente não conduziu só o Biolume, a gente tem também outro projeto, que é o Aruanas. Então, a gente apresenta todos os resultados, indicadores socioambientais, econômicos, que foram alcançados por esses 2 projetos, ou seja, pelo time como um todo. Então, não foi só o Biolume, no caso, que foi campeão. Mas, falando um pouquinho mais sobre ele, o Biolume é um projeto que busca sanar um dos grandes paradoxos que a gente tem aqui. Nós somos um estado que gera muita energia limpa, e nós somos um estado que paga um valor absurdo na energia, e um estado onde a pobreza energética, né, a quantidade de pessoas que não têm energia,
né, ela é ainda muito significativa. A gente tem trabalhado muito em cima desses paradoxos. São problemas difíceis, né, é o que a literatura chama de wicked problems, né, e que muitas vezes, muitas organizações decidem não enfrentá-los, né. Alguns anos atrás, a gente trabalhou, por exemplo, com o paradoxo da água, com um projeto que chamava Manacatu. Temos aqui a maior bacia hidrográfica do mundo, temos um contexto onde várias pessoas moram num contexto de ilhas, né, portanto, rodeadas de água e não tem água. Então, assim, é difícil você trabalhar em cima desses paradoxos, porque, enfim, são desafios diários que você tem que vencer e desafios que muitas vezes nem o poder público tem tido, né, capacidade para poder enfrentar. O Biolume ele enfrenta esse problema, né, da pobreza energética, num sentido lato. Então, basicamente, por meio de um poste, né, de PVC, ou seja, com canos de PVC, a gente consegue montar e desmontar e instalar muito facilmente postes com energia solar, bateria e a lâmpada devidamente acopladas uma na outra. Com isso, a gente tem conseguido levar iluminação de qualidade para vários contextos de ilha, aqui perto de Belém, Ilha dos Papagaios, por exemplo, muito próximo daqui, a gente conseguiu iluminar inteirinha, né? Então, são mais de 100 postes instalados já. Esses postes estão em todas as regiões do Brasil. Você tem poste no Maranhão, no Nordeste, você tem poste no Rio de Janeiro, perto do estádio do Maracanã, no Sudeste, você tem poste em Ceilândia, no Distrito Federal, ali em Brasília, você tem poste em Porto Alegre, no bairro da Restinga, e você tem poste em 2 países da África, né? Eswatini e África do Sul. Então, o Biolume, eu diria que essa palavra apenas, ela tem que ser muito bem contextualizada, né? Porque quando a gente fala de negócio social, o próprio hibridismo, as dificuldades que a gente tem na gestão de um negócio social já fazem com que o apenas mereça uma aspas, né? E a própria motivação, o que move o negócio social, né, o propósito como um valor central, isso também, né, faz com que as aspas devam ser muito, muito ponderadas nesse caso. Então, o Biolume, eu não diria que ele é apenas um projeto, né? Ele é um projeto, né, que dentro em breve a gente espera que ele saia como um negócio social independente, como saiu a Manacatu no passado, esse que trabalhava com água, e ele já tem um escopo internacional, ele já está em outro continente, ele já está em outros países, ele já está em outras regiões do Brasil, mas a nossa vocação é atuar com essa problemática, sobretudo no contexto amazônico. Então a gente tem gerado outras tecnologias, né? Recentemente a gente lançou, por exemplo, postes de carregamento de celular. Um dos problemas que a gente tem aqui é a questão da conectividade, não só pela questão das redes, mas pela questão do celular, que acaba a bateria. E você não tem fontes de alimentação. Então, também com placas solares acopladas, né, a canos de PVC e as saídas ali de USB, a gente tem construído também, né, uma solução sustentável, né, com energia verde, para poder sanar problemas sociais. Então, assim como todos os projetos que a gente criou nos nossos 10 anos de história, o Biolume é um projeto que ele opera a partir do que a gente chama de Sustainable Business Model, né? Ou modelo de negócio circular também, Circular Business Model. Então, um modelo de negócio que ele é todo pensado de acordo com os 3 pilares da sustentabilidade: social, econômico e ambiental. Bom, muito legal, cara. Muito legal, né? Muito legal, né? É importante destacar que o Biolume já obteve esse reconhecimento, né? Como ele falou, né? O reconhecimento no Cazaquistão, e também está presente em outros países, né? É um trabalho que está sendo desenvolvido de uma maneira internacional, podemos já dizer dessa forma. Agora, com relação a esse projeto, né, eu queria te fazer uma pergunta a respeito em relação à COP, né? Como que o trabalho do time Enactus da UFPA, especificamente no Biolume e também de outro projeto, o Aruanas, se posiciona para influenciar as discussões de sustentabilidade de negócios que vão ocorrer na COP30 aqui em Belém? Bem, essa é uma pergunta que a gente mesmo tem se feito, né, ao longo dos últimos dias. Como é que a gente consegue fazer uma incidência com tantos atores poderosos, né, tantas canetas pesadas ao mesmo tempo aqui na cidade de Belém? Como é que a gente consegue fazer essa incidência e mostrar o potencial da juventude amazônica, o potencial das universidades locais, porque todas essas soluções estão sendo geradas dentro da Universidade Federal do Pará, né? E, sinceramente, ainda nos falta respostas, porque é muito difícil você fazer incidência quando você, de certo modo, vem sendo escanteado já há alguns anos desse ecossistema de empreendedorismo e inovação. Basta você ver a quantidade de recursos que têm sido destinados para que universidades possam investir nas suas incubadoras, nos seus programas de educação empreendedora, de formação. Então, confesso que a gente ainda não tem uma resposta muito cirúrgica, muito conclusiva, mas a gente espera, como de praxe, ocupar esses espaços e sempre com muitas parcerias, com diversos atores que pensam, né, da mesma forma, que trabalham na mesma página, de modo genuíno, né, que não veem a Amazônia somente como causa, mas também como casa,
né? Então, se unindo aqueles, né, que pensam parecido e que estão com a gente, né, imbuídos desse desafio de escrever uma história diferente para a nossa região, né? Virar esse capítulo e, de fato, se desenvolver a partir de uma matriz sustentável. Então, a gente tem, né, no nosso plano a participação em diferentes espaços, são diferentes eventos paralelos, e a gente espera, por meio de conversas, né, com atores de fora do Brasil, né, de fora do estado do Pará, ou daqui de dentro do estado do Pará também, conseguir articulações que permitam uma escalabilidade ainda maior para esses projetos. Ou, se não, a replicação deles, ou o refinamento de tecnologias, né, a melhoria contínua, que é algo que a gente busca muito. Então, não é uma estratégia de como fazer os grandes burocratas do mundo atentarem para os projetos, mas há, sem dúvida, uma estratégia de ocupação de determinados espaços, inclusive por meio das próprias tecnologias. Então, dentro em breve, a gente deve estar agora, quinta-feira, instalando, por exemplo, aqui no Acará, né, uma quantidade pequena de postes, perto do total que a gente tem, mas a gente vai estar instalando lá no Parque de Tecnologias Sociais, que o Instituto Piabiru está criando junto com o Unesp. Esse Parque de Tecnologias Sociais deve receber muitos visitantes durante a COP. E o nosso poste do Biolume vai estar lá, né? Ontem, por exemplo, nosso presidente... Code, né, lá para a galera descobrir o que é, né? Exatamente. É importante. Ontem, inclusive, no Acará aqui também, o nosso presidente estava fazendo uma visita e visitou uma comunidade onde você tem unidades do poste instaladas, né? A gente, por exemplo, está instalando aqui no Reduto, na casa que é sede da turma do Mídia Ninja, por exemplo, né, que são grandes parceiros também no sentido de realmente evidenciar o que não está acontecendo a contento, né, de denunciar, né, de trabalhar com algumas pautas semelhantes à nossa. A gente vai instalar na Escola de Aplicação da Universidade, onde cerca de 3 mil indígenas vão estar hospedados, né, na aldeia COP. Então, assim, por meio da nossa presença física, mas também das nossas tecnologias, a gente vai estar ocupando esses espaços e mostrando para o mundo um pouco do que a gente tem feito. Eu percebo que um pouco da história do Guto é muito parecida com a história de muitos empreendimentos daqui da Amazônia, né? É que às vezes quem olha pela Amazônia não está ligado no que está acontecendo, e a gente vai crescendo, quando a pessoa olha já está grande. E é assim, quem podia participar não participou do projeto, né? Não participou do processo de crescimento daquilo. Então, eu já convido o pessoal da Enactus, todo mundo que quer participar mais desse ecossistema, perto de empresas que já tem alguma coisa, que já tem edital, já tem coisa rodando, já convido vocês a participar da Saivale. Tem eventos agora durante a COP, se vocês quiserem mais espaço ainda, vai ter espaço. Sim. Tá com o edital aberto, se eu não me engano, do FINEP, tem os 2 editais abertos do FINEP para financiamento. Tem o Centelha, se não me engano, abriu também nos últimos dias. Então tem oportunidade para crescer aí e, felizmente, a gente precisa crescer assim, né? Crescer por nós mesmos. E daqui a pouco, quando o pessoal que devia ter participado não participou, vai olhar que já está grande. Mas aí tanto faz, né? O importante é crescer, o importante é fazer. Para a gente encerrar aqui o nosso quadro CBN Startups, qual a mensagem que você deixa para quem está desejando empreender, para quem está desejando entrar nesse mundo do empreendedorismo envolvendo tecnologia e sustentabilidade? Olha, eu acredito que nada substitui, apesar de todos os meios, né, possíveis de desenvolvimento, eu acredito que nada substitui a leitura. É lógico que tem um viés de origem nisso, né, por ser professor universitário já há 18 anos, por ser pesquisador do campo de empreendedorismo e inovação, não só extensionista. Eu acredito que se aprofundar nas temáticas por meio de leituras é fundamental para que você possa começar, né, criando um terreno ali um pouquinho mais pavimentado. E aí, óbvio, para além disso, a questão dos relacionamentos, como o Vitor bem pontuou aqui, se relacionar com pessoas e com organizações que já têm trabalhado nessa área, né? Ocupar espaços, participar de eventos. Eu acredito que existem diferentes atividades que aqueles engajados, né, em se desenvolver nesse campo devem proceder para poder aprimorar suas competências, adquirir conhecimentos e assim começar devagarinho. A gente não espera que ninguém que entre hoje nesse campo, amanhã tenha uma solução, né, eureka ali, enfim, para problemas tão complexos que a gente tem aqui na nossa região. Mas é um caminho que vale a pena ser percorrido. A gente já teve no time Enactus, por exemplo, falou bastante dele hoje aqui na reunião, na entrevista, 388 alunos, de mais de 50 cursos diferentes da UFPA. Então, a gente já teve aluno de medicina, de museologia, de vários cursos. Como esses alunos chegaram lá? Né? Desejando aprimorar esses relacionamentos, esses conhecimentos. Então, acho que muito espelhado no exemplo deles, eu acredito que o caminho é por aí. Leitura aprofundada, relacionamento com quem já está nessa área e frequentando espaços, eventos, iniciativas que
tem tentado promover essa agenda aqui na nossa região. Acho que o Açaí Valley é uma das organizações que tem feito isso. A Universidade Federal do Pará tem a incubadora mais antiga da Amazônia, tem mais de 30 anos. Muita gente se esquece disso, Vitor. E, enfim, acho que uma série de outros atores que têm chegado para fortalecer. A gente tem um apreço muito grande por organizações que vêm de fora para nos apoiar a desenvolver essa agenda, né? Desde que elas venham realmente com interesses muito genuínos e não com interesses de replicar a história e repetir muito do que a gente da Amazônia já viu aqui e vê todo santo dia, que é mais exploração desordenada, uso de uma narrativa muito mais para cumprir os próprios interesses do que, de fato, para poder escrever um novo capítulo na história dessa região que tanto precisa, né? E que é tão estratégica para o planeta, né? Certamente. Conversamos com o professor José Augusto Lacerda Fernandes, coordenador do Ateliê de Negócios Transformadores da Amazônia e do time Enactus UFPA, que foi convidado do Vitor Alves, né, o presidente do Conselho da Associação de Inovação e Tecnologia Açaí Valley. Vitor, muito obrigado e até a próxima semana. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Guto, por ter vindo. Até a próxima semana, pessoal. Agradecendo também ao professor que veio aqui conosco, o José Augusto Lacerda Fernandes. Muito obrigado e parabéns pelo projeto. Obrigado.